O céu noturno, para os astrônomos pioneiros, já não se estende como um profundo e negro veludo silencioso adornado de diamantes. Ao contrário, transformou-se em um palco violento de luta, onde gigantes invisíveis rugem, devorando matéria e dobrando a própria estrutura da realidade. Nesta sinfonia cósmica inquietante, o uivo dos buracos negros, que outrora se acreditava destinado a um silêncio eterno no vazio do universo, ressoou pela primeira vez nos receptores da humanidade. E esse som foi tão aterrorizante que abalou desde as fundações os princípios da física. Imaginai esse momento crítico de agosto de 2022. Os engenheiros do Observatório Astrofísico Smithsonian e do Observatório de Raios-X Chandra da Agência Espacial Americana, conhecida como Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, estavam analisando os vastos dados das explosões de raios-X produzidas por um evento de disrupção de maré, causado pela desintegração de uma estrela sob o efeito da gravidade de um buraco negro supermassivo situado a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância. Tratava-se de uma catástrofe prevista pela teoria da gravidade que se desenrolava exatamente como esperado. No entanto, o que capturaram não se limitava à mera radiação eletromagnética. Por meio de algoritmos complexos, transformaram as vibrações de pressão extrema nos gases quentes circundantes geradas pela propagação de ondas de choque no plasma que rodeia o buraco negro em frequências adaptadas ao intervalo auditivo humano, e do vazio surgiu um som. Não era o som cortante de um metal que se rasga, nem o estrondo de uma colisão. Acelerado quase 1 milhão de vezes para se adaptar ao nosso ouvido, esse som parecia um lamento desesperado, um gemido profundo e prolongado que reverberava de um abismo infinito. Era o som da aniquilação absoluta, a elegia fúnebre de uma estrela esmagada em seus componentes mais elementares. Este evento entrou na história como a primeira gravação oficial do som de um buraco negro, transmitido através de ondas de pressão no plasma, e nos introduziu em uma nova era na qual já não nos limitamos a observar os buracos negros, mas percebemos diretamente sua natureza selvagem. Com os desenvolvimentos recentes, como anunciou o Observatório Chandra em setembro de 2025, descobriu-se um buraco negro com uma velocidade de crescimento que supera os limites teóricos, fortalecendo nossa compreensão desses sinais acústicos através da turbulência violenta gerada no processo de acreção de matéria. Esta descoberta, baseada nas observações de raios-X do Chandra, ilumina as dinâmicas extremas que emergem durante a acreção dos buracos negros, assentando as bases para uma análise mais precisa de suas propriedades acústicas. Além disso, as novas sonificações publicadas pelo Chandra em maio de 2025 incluem os sons provenientes do buraco negro no aglomerado de galáxias Perseu e do jato de Messier 87, enriquecendo a variedade desses sons cósmicos e aprofundando nosso conhecimento das dinâmicas nas profundezas do universo. Estas sonificações, que traduzem dados de telescópios como Chandra em sons, representam aspectos diferentes dos buracos negros, como o sistema binário SS-433 e a galáxia Centauro A, oferecendo uma perspectiva auditiva sobre esses objetos densos e escuros. Em particular, essas novas sonificações incorporam dados de múltiplos telescópios, incluindo o telescópio de raios-X Imaging X-Ray Polarimetry Explorer, o que permite uma representação mais detalhada da polarização e dos campos magnéticos associados, adicionando camadas de complexidade a como interpretamos a interação entre o plasma e as ondas de pressão em entornos de buracos negros. Ademais, observações recentes do telescópio XL-Calibor, lançado em balão de alta altitude em julho de 2025, mediram raios-X polarizados de signos X1, revelando detalhes sobre o material superquente e caótico ao redor dos buracos negros, o que enriquece ainda mais nossa compreensão desses sons cósmicos e das condições extremas que os produzem. No entanto, esse lamento não era mais do que a música de entrada de uma pesadelo física. O que esta revelação auditiva confirmou são as condições de temperatura mais extremas já observadas. No disco de acreção, a faixa rotatória de matéria que espirala em direção ao horizonte de eventos, o confim conhecido como horizonte de eventos, a temperatura vai além do simples conceito de calor, alcançando um inferno cósmico de milhares de milhões de graus Kelvin. Para compreender este inferno, considerai que a temperatura superficial do nosso Sol é relativamente suave, igual a 5.700 graus Celsius.
Portanto, o bordo do buraco negro é 180 mil vezes mais quente que a superfície da nossa estrela. Ali, a matéria está completamente ionizada, transformando-se em plasma ultraquente que emite raios-X e raios gama de energia imensa. No entanto, a apenas milímetros de distância, em escala relativa ao horizonte de eventos, reina o frio último do universo, uma área que se aproxima do zero absoluto, onde o movimento térmico cessa completamente. Esta é a aterrorizante contradição conhecida pelos físicos teóricos como paradoxo do muro de fogo, que se produz no confim impenetrável do buraco negro. Os dados mais recentes publicados pelo Telescópio Espacial James Webb em julho de 2025, que identificam possíveis buracos negros de colapso direto incrustados em gás ionizado, adicionam profundidade a este paradoxo, sugerindo que tais gradientes térmicos extremos no universo primordial poderiam amplificar efeitos quânticos, promovendo a formação de buracos negros. Esta descoberta amplia a nossa compreensão de como os buracos negros se formam rapidamente no universo precoce, enfatizando o papel dos efeitos quânticos no fortalecimento das implicações teóricas do muro de fogo. Além disso, o buraco negro supermassivo extremamente alimentado detectado pelo Webb em novembro de 2025 ilumina as dinâmicas de crescimento no universo precoce, contribuindo para a resolução do paradoxo. Estes achados, que incluem observações de um buraco negro de 1 milhão de massas solares imersos em gás ionizado, indicam que os processos de colapso direto poderiam gerar gradientes térmicos ainda mais pronunciados, onde o plasma ionizado atua como um catalisador para efeitos quânticos que desafiam as predições clássicas da relatividade geral. Além disso, o buraco negro supermassivo extremamente alimentado detectado pelo Webb em novembro de 2025 ilumina as dinâmicas de crescimento no universo precoce, contribuindo para a resolução do paradoxo. Estes achados, que incluem observações de um buraco negro de 1 milhão de massas solares imerso em gás ionizado, indicam que os processos de colapso direto poderiam gerar gradientes térmicos ainda mais pronunciados, onde o plasma ionizado atua como um catalisador para efeitos quânticos que desafiam as predições clássicas da relatividade geral. Complementando isso, o Webb também testemunhou um buraco negro supermassivo se alimentando vorazmente no universo precoce, consumindo matéria a uma taxa fenomenal de mais de 40 vezes o limite teórico, o que sugere que tais condições extremas permitiam um crescimento explosivo nos primórdios do cosmos, moldando as primeiras galáxias e intensificando os contrastes térmicos observados. Este paradoxo representa a expressão mais evidente do conflito eterno entre a teoria da relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica. Segundo a relatividade geral, o horizonte de eventos é um ponto de não retorno. Qualquer coisa que o supere, inclusive a luz, não pode escapar e está destinada a ser arrastada para a singularidade infinita interna. Para quem cai em um buraco negro, a teoria clássica prediz o fenômeno da espaguetificação, um alongamento aterrorizante causado pelo gradiente gravitacional que rasga o corpo como espaguetes em comprimento. No entanto, a mecânica quântica afirma que a informação não pode ser destruída. A informação da entidade que cai, desde os átomos até as memórias, deve ser preservada de alguma maneira. O paradoxo do muro de fogo sublinha esta separação extrema. No confim, a matéria queima instantaneamente em energia pura, mas na descrição quântica, o estado quântico da matéria permanece preservado ali, quase congelado. Os dados sobre o crescimento imenso de um buraco negro capturados pelo Observatório Chandra em 2025 revelam dinâmicas do plasma que desafiam os modelos clássicos puros, implicando sinais de efeitos quânticos nas emissões de alta energia. Esta observação ilumina como os efeitos quânticos intervêm no processo de crescimento do buraco negro, destacando a tensão teórica. Recentemente, os conceitos conhecidos como ilhas, que indicam regiões que contêm cópias das informações perdidas pelos buracos negros, oferecem novas perspectivas sobre a resolução do paradoxo. E estudos teóricos publicados em 2025 sugerem que essas ilhas previnem a perda de informação. Em particular, avanços na teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, incluindo extensões da teoria de cordas e da gravidade quântica de loops, propõem que essas ilhas emergem em regiões onde a entropia se calcula de maneira não local, permitindo que a informação se recupere através da radiação de Hawking de forma unitária, resolvendo assim parte do conflito que persistiu durante décadas.
Além disso, uma nova teoria proposta em dezembro de 2025 afirma que o próprio espaço-tempo armazena informação quântica, corrigindo mal-entendidos de 60 anos sobre a paradoxo. E conferências em novembro celebraram 50 anos da paradoxo de Hawking, indicando que a curva de Page, que descreve a entropia unitária durante a evaporação, foi recuperada em modelos teóricos. Ainda mais chocante é que, unindo as duas teorias, emergem resultados completamente diferentes simultaneamente para o observador distante e para quem cai. O observador exterior vê o ralentamento da velocidade enquanto se aproxima do horizonte de eventos. A imagem, deslocada para o vermelho infinito por causa da gravidade, se congela, desvanece e se dissolve na radiação térmica quente do horizonte de eventos, transformando-se em cinza. Na realidade, queima antes de superar o confim. Ao contrário, para quem cai, se o buraco negro for suficientemente grande, há apenas um leve choque inicial que mitiga a espaguetificação. Supera-se instantaneamente o horizonte de eventos, entrando em uma região onde os papéis do tempo e do espaço se invertem, prosseguindo para a singularidade onde todas as leis físicas colapsam. Ambas as descrições são corretas em seu marco teórico. Esta colisão no muro de fogo é o lugar onde os físicos se esforçam por criar uma teoria completa da gravidade quântica que unifique todas as forças naturais. A fusão de buracos negros mais grande já detectada pelos observadores de ondas gravitacionais em julho de 2025 fornece dados empíricos para testar esta teoria unificada, com a liberação de energia equivalente a 9 massas solares transformadas em ondas, oferecendo indícios sobre efeitos quânticos na gravidade extrema. Esta fusão cria um buraco negro de escala igual a 225 vezes a massa do Sol e mostra uma saída energética que desafia os modelos de evolução estelar. Além disso, o evento GW231123, registrado pelo LIGO em julho de 2025, representa a fusão mais grande, questionando a formação de buracos negros proibidos. Estes dados, combinados com observações de fusões em pares detectadas em outubro de 2025 pela colaboração LIGO-CAGRA, sugerem que algumas fusões envolvem buracos negros de segunda geração, formados a partir de fusões prévias, o que adiciona complexidade a como a gravidade quântica poderia reconciliar as discrepâncias em entornos de alta curvatura. Duas fusões observadas em outubro e novembro de 2025, GW241011 e GW24110, ocorreram a semanas de distância, abrindo uma janela extraordinária para eventos extremos, com spins assimétricos que testam a relatividade geral de Einstein com precisão sem precedentes e sugerem a formação de buracos negros de segunda geração. O ano de 2025 foi testemunha de uma explosão de conhecimentos sobre esses fantasmas cósmicos, não só nos campos gravitacionais extremos, mas também em seu isolamento e em suas massacres cósmicos. Em abril desse ano, a comunidade astronômica ficou atônita por um anúncio oficial. Não era o efeito sobre objetos próximos, mas através do efeito de microlente, detectou-se o primeiro buraco negro errante confirmado. Utilizando os dados combinados do telescópio espacial James Webb e de uma rede de telescópios terrestres, os cientistas identificaram um objeto com uma massa de 7,15 vezes a do Sol, que sulcava o espaço interestelar a uma velocidade assombrosa de 51 km por segundo. Este parecia um fantasma, não um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia ou parte de um sistema binário, mas talvez um buraco negro primordial, ou o resíduo de um colapso de estrela gigante. A complemento, em novembro de 2025, a descoberta de sinais potenciais de buracos negros primordiais nos detectores de ondas gravitacionais sugere que esses antigos resíduos do Big Bang possam existir em massas inferiores à do Sol, desafiando os modelos de população e estabelecendo conexões potenciais com a composição da matéria escura. Esta descoberta ilumina como a existência de buracos negros errantes está ligada aos resíduos do universo primordial, ampliando nossa compreensão da população de buracos. Além disso, um buraco negro errante detectado em setembro de 2025, de dimensões iguais a 300 mil massas solares, move-se rapidamente em uma galáxia anã, induzindo a repensar a evolução buraco negro-galáxia. Este objeto, que se desloca a velocidades que indicam uma possível ejeção de interações triplas em núcleos galácticos, realça como os buracos negros errantes podem influir na estrutura galáctica sem serem detectados facilmente, potencialmente remodelando regiões inteiras através de sua gravidade invisível.
Em maio de 2025, astrônomos da Universidade da Califórnia em Berkeley descobriram não um, mas 2 buracos negros massivos consumindo uma galáxia, com um companheiro furtivo ao buraco negro central, sugerindo que fusões futuras poderiam ser mais comuns e intensificar essas dinâmicas errantes. Esta descoberta errante reestruturou imediatamente os modelos de população de buracos negros em nossa Via Láctea. Se um só objeto isolado pode ser encontrado, implica que nossa galáxia possa albergar milhares de milhões, inclusive dezenas de milhões de buracos negros que não interagem, sem disco de acreção e não emitem luz. Vivemos em um mar de armadilhas gravitacionais desconhecidas. A velocidade de 51 km por segundo não pode ser explicada pelo movimento orbital ordinário e sugere que este buraco negro foi expulso de antigos sistemas binários ou de aglomerados estelares densos por causa de colisões ou explosões assimétricas de supernovas. Sobre a base disto, em maio de 2025, a descoberta de buracos negros gigantes binários que orbitam secretamente ao redor do buraco negro supermassivo central em uma galáxia mostra que tais ejeções e fusões são mais comuns, potencialmente levando a futuras fusões catastróficas. Esta observação demonstra como as dinâmicas dos buracos negros interagem dentro das galáxias, esclarecendo ulteriormente a origem dos buracos negros errantes. Estes achados, que incluem evidências de um buraco negro errante a 5.000 anos-luz na Via Láctea, detectado pelo Hubble, sublinham a prevalência desses objetos solitários e seu papel na dispersão de massa estelar ao longo da evolução galáctica. No entanto, se os buracos negros errantes representam o esconderijo, a descoberta de junho de 2025 proporciona provas diretas do pico da violência espacial. Os cientistas da Universidade de Pequim, analisando as órbitas de estrelas ultra-rápidas expulsas do centro de nossa galáxia, traçaram uma sequência aterrorizante ocorrida há cerca de 10 milhões de anos. Identificaram estrelas sobreviventes expulsas como resíduos de uma explosão, e a análise cinemática as conduziu a Sagitário A Estrela, nosso buraco negro supermassivo no centro da galáxia. Seu secreto despiadoso é que Sagitário A Estrela engoliu outrora outro buraco negro. Os dados mostram que um buraco negro de massa intermediária, estimado em 15.000 vezes a massa do Sol, foi atraído por este gigante de 4 milhões de massas solares. Este engolimento não foi uma fusão suave, mas uma colisão catastrófica. Este evento criou ondas gigantes no espaço-tempo, que os detectores de ondas gravitacionais como LIGO e Virgo perseguem há anos. As estrelas que passavam perto foram despedaçadas pela gravidade violenta, aceleradas a milhares de quilômetros por segundo e transformadas em vagabundos eternos, que portam as feridas do duelo entre duas entidades gigantes. Esta é a primeira prova de que os buracos negros supermassivos podem crescer caçando e consumindo seus semelhantes. A eco disto, a descoberta em junho de um aglomerado de buracos negros supermassivos densos datado em 10,8 mil milhões de anos reforça a ideia de que fusões hierárquicas guiam a evolução dos buracos negros. Além disso, o buraco negro supermassivo observado em agosto de 2025, que se desperta repentinamente do sono, mostra como esses jatos podem acender-se de improviso, iluminando a evolução galáctica. Estes eventos, incluindo o maior destello de um buraco negro em novembro de 2025, o mais grande e distante já visto, conectam as fusões com destruições de maré à escala galáctica, revelando como a energia liberada pode alterar a formação estelar em galáxias inteiras. O flare mais brilhante já registrado, equivalente a 10 trilhões de sóis, provém de um buraco negro supermassivo distante, reforçando como esses engolimentos catastróficos liberam energias que remodelam galáxias. Além disso, em junho de 2025, o interesse deslocou-se para o gigante supermassivo no centro da galáxia Messier 87, uma entidade de 6,5 mil milhões de vezes a massa do Sol. Este é famoso pela primeira imagem do horizonte de eventos no mundo. Uma equipe de investigação chinesa anunciou uma descoberta que revoluciona nossa perspectiva sobre os jatos ultraenergéticos emitidos por este buraco negro supermassivo. Este jato de matéria e energia, que se estende por 5.000 anos-luz, não é um fluxo estável e homogêneo como se hipotetizava previamente. Ao contrário, exibe uma dança complexa, um vals cósmico que se repete com períodos de exatamente 11 anos.
Em cada ciclo de 11 anos, o jato inteiro oscila com uma amplitude surpreendente de 10 graus. Esta oscilação não é casual e indica diretamente que o buraco negro de Messier 87 rota a velocidades extremas. Em particular, o disco de acreção, a camada de matéria ultraquente em rotação, possui uma densidade e uma estrutura muito maiores em relação aos modelos teóricos anteriores. Particularmente significativo é o modo em que os cientistas correlacionaram a forma nodosa na base do jato com as dinâmicas de rotação do buraco negro. Esta estrutura similar a um nó revela que o campo gravitacional intenso e os campos magnéticos se misturam com a matéria em rápida rotação, dobrando as linhas de fluxo e criando um mecanismo que expulsa a matéria perpendicularmente ao disco a velocidades próximas à da luz. Esta é a primeira observação humana das dinâmicas precisas da deformação e oscilação da matéria a velocidades relativistas, iluminando o funcionamento dos motores mais potentes do universo. O buraco negro supermassivo observado em agosto de 2025, que se desperta repentinamente do sono, mostra como esses jatos podem acender-se de improviso, iluminando a evolução galáctica. Além disso, a imagem infravermelha mais nítida do jato de Messier 87, capturada pelo telescópio espacial James Webb em outubro, confirma a estrutura do jato em maior detalhe, validando a interação entre campos magnéticos e jato. As novas imagens do telescópio do Horizonte de Eventos em setembro de 2025 mostram mudanças inesperadas na polarização em Messier 87, iluminando a evolução dos campos magnéticos. Estes avanços revelam que as oscilações poderiam ser influenciadas por reversões nos campos magnéticos, oferecendo pistas sobre como os jatos regulam a retroalimentação energética em galáxias elípticas gigantes. No entanto, o mistério maior do universo, os buracos negros de massa intermediária, entidades que atuam como ponte entre os de massa estelar e os supermassivos, obteve finalmente provas sólidas em fevereiro de 2025. Durante décadas, os cientistas haviam predito sua existência e seu papel como blocos construtivos para os gigantes nos centros das galáxias, mas detectá-los era extremamente difícil. Não possuem sinais potentes como os supermassivos, nem se ocultam como os pequenos. Uma equipe de astrônomos chineses logrou o impossível com um novo enfoque centrado nos eventos de disrupção de maré, ou seja, o despedaçamento de estrelas. Se uma estrela se aproxima demais de um buraco negro, a força gravitacional no lado próximo supera a do lado longínquo, criando uma força de maré destrutiva. Isto divide a estrela em dois, uma parte é engolida, a outra é expelida a alta velocidade. Isto libera brevemente imensas energias de raios-x e gama. Os cientistas analisaram as vibrações periódicas dos raios-x nos eventos de despedaçamento. Identificaram que essas frequências dos raios-x, ou seja, os intervalos entre as explosões de radiação, estão diretamente e univocalmente correlacionadas com a massa do agressor. Decifrando essas vibrações, similares a impressões digitais, confirmaram com certeza que os eventos recentes pertencem a buracos negros no intervalo de centenas a milhares de massas solares. Esta prova sólida abre a porta a investigações detalhadas sobre a acreção e o crescimento dos buracos negros intermediários. Em julho de 2025, a detecção conjunta do Hubble e do Chandra de um buraco negro de massa intermediária que engole uma estrela a 450 milhões de anos-luz de distância confirma seu apetite destrutivo com provas visuais e de raios-x. Além disso, como anunciou o 10 em fevereiro, 300 novos buracos negros de massa intermediária e 2.500 novos buracos negros ativos em galáxias anãs foram descobertos, expandindo as amostras anteriores em mais de 3 vezes. Estes descobrimentos, que incluem evidências de fusões que produzem ondas gravitacionais correspondentes a massas intermediárias, sugerem que os núcleos estelares densos em aglomerados globulares facilitam sua formação, fortalecendo o modelo de crescimento hierárquico dos buracos negros. Em agosto de 2025, astrônomos detectaram potencialmente o buraco negro mais massivo já encontrado, próximo ao limite teórico superior, o que reforça como esses intermediários podem evoluir para gigantes cósmicos. Se as colisões eram o tema de junho, julho trouxe a potência das ondas gravitacionais a uma nova dimensão.
O Observatório Interferômetro Laser de Ondas Gravitacionais, junto com Virgo e Cagra, registrou a fusão de buracos negros mais grande já detectada. Dois gigantes de 85 e 66 vezes a massa do Sol dançaram através de milhares de milhões de anos-luz. Durante a fusão, geraram uma nova entidade de 142 vezes a massa do Sol. Surpreendentemente, 9 massas solares de matéria desapareceram da existência, convertidas em energia pura em forma de ondas gravitacionais. Se as colisões eram o tema de junho, julho trouxe a potência das ondas gravitacionais a uma nova dimensão. O Observatório Interferômetro Laser de Ondas Gravitacionais, junto com Virgo e Cagra, registrou a fusão de buracos negros mais grande já detectada. Dois gigantes de 85 e 66 vezes a massa do Sol dançaram através de milhares de milhões de anos-luz. Durante a fusão, geraram uma nova entidade de 142 vezes a massa do Sol. Surpreendentemente, 9 massas solares de matéria desapareceram da existência, convertidas em energia pura em forma de ondas gravitacionais. Esta energia liberada equivale à saída total de todas as estrelas no universo observável durante toda a sua história, comprimida em um batimento cósmico. Esta fusão ocorreu a 170 mil milhões de anos-luz de distância, e sua luz e suas ondas partiram quando o universo tinha só 6 mil milhões de anos. Atravessando o espaço e tempo, testemunhando o nascimento e a morte de inumeráveis galáxias, alcançaram a Terra através da expansão do universo, distorcendo os braços interferométricos do LIGO em uma fração de milésima da largura de um átomo. Esta detecção confirma as predições mais severas da relatividade geral sobre a perda de massa em sistemas ultrapesados e proporciona uma nova ferramenta para indagar as condições pós-Big Bang. A confirmação da fusão mais grande de julho cria um buraco negro de 225 vezes a massa do Sol, mostrando que a saída energética desafia os modelos de evolução estelar. Esta descoberta demonstra como a escala das fusões de buracos negros reflete as condições precoces do universo. Além disso, fusões pares observadas em outubro de 2025, que incluem objetos de segunda geração, ampliam nossa compreensão de como essas ondas codificam informação sobre a formação estelar no universo primitivo, oferecendo provas empíricas para teorias de população de buracos negros. Depois da descoberta revolucionária das ondas gravitacionais, o agosto de 2025 transmitiu outro choque do Observatório de Xangai através de uma análise mais profunda dos sinais concernente à formação e à interação dos buracos negros. Os cientistas notaram que em fusões de buracos negros binários específicos, as órbitas iniciais não são casuais. As provas sugerem a intervenção de uma terceira entidade muito maior. Imaginai duas pequenas barcas que se aproximam lentamente em um vasto lago. Sem intervenção, poderiam flutuar indefinidamente sem contato. Mas adicionai um vórtice gigante no centro do lago e inevitavelmente as atrairá, forçando a colisão. No universo, este terceiro buraco negro supermassivo joga o papel do vórtice gravitacional. Embora não participe na colisão final, modela o campo, atrai o par pequeno, regula as órbitas e garante o encontro e a fusão. Esta descoberta renova a perspectiva sobre a evolução dos buracos negros binários. Não são simples pares casuais, mas podem ser orquestrados por um terceiro gigante. O destello mais grande de buracos negros em novembro de 2025, o mais grande e distante já visto, conecta o efeito desta terceira parte com destruições de maré à escala galáctica. Este destello, liberado por um buraco negro supermassivo que engole uma estrela gigante, sugere como a intervenção de um terceiro buraco negro pode desencadear tais eventos. Estes insights, derivados de análises de sinais que indicam influências triplas em fusões como GW23112, realçam como os entornos densos em núcleos galácticos facilitam fusões mediadas, potencialmente explicando a abundância de buracos negros de massa intermediária observados. Em março de 2025, pesquisadores do MIT descobriram um buraco negro supermassivo com um companheiro menor orbitando, causando recaps periódicos ao expulsar material do disco, desafiando a visão uniforme dos discos de acreção e sugerindo que binários supermassivos próximos são comuns. Enquanto esses gigantes chocam e uivam, a questão filosófica mais profunda de sua existência se ilumina por intuições quânticas.
O desafio de meio século conhecido como paradoxo da informação dos buracos negros, ou seja, se a informação que entra em um buraco negro se perde para sempre, violando o princípio de conservação da mecânica quântica, mostrou progressos significativos em 2025. As teorias anteriores, baseadas na radiação de Hawking, assumiam que o buraco negro se evapora no final, deixando uma radiação térmica casual desprovida da informação da matéria original. No entanto, investigações recentes sobre a teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, em particular modelos estendidos da teoria de cordas e da gravidade quântica de loops, propõem uma solução mais sutil. Recordam o princípio holográfico, que sugere que não há perda de informação na estrutura microscópica no confim do horizonte de eventos, ou perto da singularidade, codificada de maneira complexa nas partículas fundamentais do espaço-tempo, permanecendo permanente na superfície bidimensional que rodeia o buraco negro. Propostas mais audaces exploram o labirinto quântico interno, ou os cubos quânticos. A escala de Planck, milhares de milhões de bilhões de vezes mais pequena que um próton, o espaço e o tempo deixam de fluir continuamente e se entrelaçam em loops discretos ou unidades de informação. A matéria que cai não se comprime em um ponto infinito, mas se reorganiza em uma estrutura informativa extremamente complexa dentro do labirinto, preservando todos os dados. Isto implica teoricamente que, dominando as regras do labirinto, poderíamos decifrar o passado da entidade engolida. A detecção transitória de buracos negros primordiais em novembro de 2025 reforça isto, sugerindo que as fusões desses resíduos preservam informação do universo precoce, testável com ondas gravitacionais. Este progresso mostra como a resolução do paradoxo da informação está ligada ao desenvolvimento da teoria da gravidade quântica. Além disso, uma nova teoria proposta em dezembro de 2025 afirma que o espaço-tempo mesmo armazena informação quântica, corrigindo mal-entendidos de 60 anos sobre o paradoxo. Estes avanços, incluindo conferências como a de novembro de 2025 celebrando 50 anos da paradoxo de Hawking, indicam que a curva de Page, que descreve a entropia unitária durante a evaporação, se recuperou em modelos teóricos, assegurando que a informação se preserve sem violar a unitariedade. Incluso as extremas contraposições da atividade dos buracos negros tornaram-se mais claras. Sabemos que o crescimento requer nutrição. Por exemplo, o monstro sem nome no universo distante J2105 foi registrado enquanto consome cada dia matéria equivalente a uma massa solar. A massa solar, como medida padrão, equivale a 330 mil vezes a massa da Terra. Portanto, J2105 consome cada dia matéria igual a 1.300.000 vezes a massa da Terra. Isto se aproxima do máximo da taxa de acreção de Eddington, o limite superior antes de que a pressão de radiação da matéria entrante repila a nova massa. Paradoxalmente, muitos buracos negros supermassivos com milhares de milhões de massas solares equivalentes mostram um incrível autocontrole. Consomem só dezenas de massas solares ao ano, como um gigante cósmico que mordisca um grão de arroz ao dia. Os cientistas confirmaram que este autocontrole deriva da radiação induzida pela acreção. Imediatamente antes do horizonte de eventos, a matéria se aquece a milhões de graus Kelvin, emitindo potentes raios X e gama. A pressão desses fótons cria uma força contra o gás e o pó circundantes, repelindo nova matéria e prevenindo um crescimento infinito. O equilíbrio delicado entre a atração gravitacional interna e a pressão de radiação externa determina o destino de crescimento do buraco negro. A descoberta do Chandra em setembro de 2025 de um buraco negro com crescimento que supera os confins normais sugere taxas de Eddington variáveis em certos entornos. Esta descoberta ilumina como os limites do crescimento dos buracos negros podem variar segundo o entorno. Além disso, simulações de novembro de 2025 mostram que o universo precoce permitia um crescimento mais rápido dos buracos negros, explicando taxas mais altas de hoje, mesmo se limitadas a 10.000 massas solares. Observações do Webb em novembro de 2025 de um buraco negro supermassivo se alimentando rapidamente no universo infantil confirmam que em épocas precoces os limites de Eddington se superavam com frequência, permitindo crescimentos explosivos que moldaram as primeiras galáxias. Em novembro, o Webb descobriu um buraco negro se alimentando a uma taxa super Eddington no universo de 1,5 bilhão de anos, desafiando teorias e explicando o crescimento rápido inicial.
Avaliando estas descobertas no contexto de nossa existência, suas proximidades e distâncias tornam-se evidentes. Segundo as estimativas atualizadas de 2025, o buraco negro mais próximo encontra-se na direção da constelação da Serpente, a cerca de 1.600 anos-luz de distância. Alcançá-lo com a tecnologia de propulsão atual da humanidade requereria milhões de anos. Inclusive, o buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia, Sagitário A Estrela, está a 27.000 anos-luz, uma distância inimaginável. No entanto, o que é notável é que nosso sistema solar parece milagrosamente protegido. Estamos na zona habitável da galáxia, suficientemente longe do caos central para evitar as frequentes explosões de raios gama ou desintegrações estelares perto de Sagitário A Estrela. Mas não nas partes externas, onde os elementos pesados necessários para planetas rochosos e vida se formam de gerações anteriores de estrelas. As revelações de 2025, desde os sinais de eventos de grande escala até a reconfiguração cósmica, desde o vals rotatório até a decifração quântica última, geram uma verdade inegável. Os buracos negros não são só os objetos mais extremos, as armadilhas definitivas do espaço-tempo. São os laboratórios supremos da física, o lugar onde a gravidade clássica choca com as estranhezas quânticas. Cada engolimento observado, fusão ou vibração decifrada não só espia o passado distante, mas toca as perguntas fundamentais sobre a natureza do tempo, a essência do espaço, a permanência da informação e a existência da matéria. A descoberta deste abismo, onde a realidade se dobra até seus limites de resistência, está começando verdadeiramente agora. E cada nova revelação pinta um retrato cósmico mais complexo e assombroso, o lugar onde as sombras revelam a maior luz sobre as regras da criação.